Abra a Bíblia de vocês. Shabbat Shalom novamente, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos na porção. Qual é o nome da porção da semana? Fala em hebraico, eu quero ver você falando em hebraico. Fala aí. Raê Xará. Não, você não conta. Vida de Sara. Xará não, tá? Tá errado isso aí. Raê e Sará. Essa é a palavra. Porque a maioria da galera fala Raê, mas que é mais fácil, né? A vida de Sara, amém? Gênesis capítulo 23. Né? O Eric e a Itachi estão chegando aí. Nós trabalhamos com uma porção aqui semanal chamada em hebraico Parashá. O que é isso? Parece uma coisa meio oculta, meio esquisita, né? Parashá. Eu ouvi até colocar Parashá lá no Instagram, né? Que o pessoal não conta. Para assustar o nosso, né? É o quarto escuro. E já cultua no sábado, né, irmão? Deve ter um pedaço de pau, deve ter uma casinha escura. Ainda fala Parashá, aí vai dar ruim. Parashá em hebraico significa porção semanal. Esse é o método de leitura rabínica que Jesus estudou. Jesus aprendeu a Bíblia assim. Semanalmente eram colocadas porções com nomes específicos. João capítulo... Qual é o último capítulo de João? 21, né? 20, 21. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está para ser assunto, ele abre o entendimento dos apóstolos para eles entenderem o quê? A lei, os profetas e os salmos. Por que ele fala isso? Se rasga, né? O pessoal fala, a lei foi rasgada. Porque o pessoal ensina isso. Rasgou-se a lei. Não tem mais mandamento. Faz o que quer, né? Só que Jesus falou que um novo mandamento eu vos dou. Qual é? Não, amar o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Esse é o segundo. Esses são 2 mandamentos, são 10 mandamentos. Esse não é o segundo. Esse mandamento que o Senhor Jesus ele acrescenta, um novo mandamento eu vos dou. Por que ele está falando isso? Lá em Levítico capítulo 19, fala sobre o mandamento real do amor. Já vai entrando aqui, né? O assunto não era esse, mano. O mandamento real do amor, qual é? O mandamento que a igreja de Efésios, você lê Efésios, capítulo 2, volta ao primeiro amor. Não é que ele deixou de buscar Deus, não, irmão. Ele deixou de fazer de sedacar, justiça ao próximo. O que significa isso? Fazer justiça ao próximo. Você visitar o presidiário, você visitar os enfermos, você ofertar na vida do necessitado. Entende? Só que Levítico capítulo 19 fala o amor ao próximo também. Porque santidade para Jesus, presta atenção, santidade para Jesus não é você ficar 40 dias no monte. Santidade para Jesus não é você ficar 24 horas de jejum. Claro, você está afligindo a sua carne, você está ajudando você, né, entrar no mundo espiritual, você acessar o mundo espiritual. Mas santidade para o Senhor é amar o próximo. Pedro vai falar sobre isso. Que o vosso testemunho seja o quê? Notório diante daqueles que não glorifiquem a Deus. Para aqueles que não glorifiquem a Deus, glorifique a Deus através do vosso testemunho. Entende isso? Então, o amor ao próximo, eu vou explicar, eu vou voltar aqui antes de dar a volta ao mundo para chegar numa conclusão. Então, o amor ao próximo que Jesus está falando já tinha sido falado em Levítico capítulo 19. Mas por que ele fala um novo mandamento eu vos dou? Porque não tinha não tinha acontecido sacrifício por alguém. Entende isso? Porque você só vai entender de amor quando você entende o sacrifício de Jesus. Por isso Jesus vai dizer um novo mandamento o quê? Vos dou. Que é amar o quê? O próximo. Porque ninguém consegue amar o próximo sem conhecer o amor de quem? De Jesus. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Isso aqui é ensinamento rabínico, bíblico de Jesus. Por quê? Foi falado lá, mas o mandamento ele não estava sendo exercido ao que na sua essência. Não vamos ficar botando um kippah aqui, talite, nada disso, irmão.
Até porque o kippah, Jesus não usou kippah. Kippah foi da época da era o quê? Medieval. Para diferenciar que era judeu e que não era. Não tem nada a ver com Jesus, kippah. E o talit era mandamento. Mas agora, pastor, usa o talit, não usa o talit, como é que é? Você não precisa usar talit. Porque o talit representa os 613 mandamentos. E quem obedece, quem observa os mandamentos, ele está debaixo de quê? Das asas do Onipotente. Pega isso. Então, quando os judeus, já estou entrando em outra via aqui, Deus está falando. É assim que ele caminha, né? Quando o judeu está com aquele talit, ele está debaixo do quê? Da autoridade da palavra, das asas do Senhor. O que vem sobre Maria? A sombra de quem? O que vem sobre ela? A palavra foi gerada no interior dela. Então a sombra de Deus estava sobre a vida dela, estava dentro dela. João capítulo 14, a Bíblia vai dizer o quê? Eu não vos deixarei o quê? Órfãos, porque enviarei o outro, o Rua Elohim, o Espírito de Deus, o outro Consolador, que vos lembrará tudo aquilo que eu tenho o quê? Vos ensinar. Quando a pessoa está com talit, quando o judeu usava o talit, é para lembrar dos mandamentos do Senhor. O talit ele é usado para que as pessoas usassem, lembrassem do quê? Dos mandamentos do Senhor. Você precisa usar talit hoje para você lembrar dos mandamentos de Deus? Não, porque o Espírito de Deus, as asas de Deus, o talit de Deus, ele habita dentro de mim e de você, está sobre a tua vida e ele te lembra dos mandamentos. Aleluia. Você está entendendo essa palavra? Se você quiser usar o talit por um lado profético, é com você e Deus. Entende isso? Então, não sei nem porque eu dei essa volta toda, mas eu creio que vocês precisavam ouvir isso. Amém? Glória a Deus. Então, por que o Senhor, irmão Gutenberg, abriu a visão dos apóstolos? Se acabou? Se finalizou? Vamos rasgar agora toda a Torá e vamos escrever um novo mandamento aqui. A igreja evangélica não entende isso. Ele não entende que os mandamentos hoje, ele continua, só que aonde? Em tábuas de carne. Antes você não conseguia obedecer ao mandamento, irmão. Mas hoje você consegue obedecer através do quê? Do Espírito de Deus. E quais são os 10 mandamentos? Depois você procura ler isso, capítulo 20. Você vai entender o que são os 10 mandamentos. Amém? O único novo mandamento é amar o teu próximo. Vocês estão entendendo? Deus confirma isso no coração de vocês? Deus está aqui, irmão. Amém? Então, o entendimento, aí voltando, que eu estava falando da palhaçada, né? Muita coisa. Então, o que acontece? Porque Deus abriu o entendimento dos apóstolos, Gutenberg. Porque para eles escreverem sobre Jesus, eles precisavam entender aquilo que Jesus falou lá atrás. Porque antes, o Espírito não habitava dentro do povo. Agora, chegou a Torá de Jesus. O que é a Torá de Jesus? Aquilo que nós chamamos de graça. Porque a graça de Deus é você ter o Espírito de Deus dentro de você. Pegou a revelação agora? Que os ignorantes falam assim, Deus rasgou a lei. Mentira. Mentira. Mateus capítulo 5, no grego está escrito, no português está dizendo assim, eu não vim abrogar a lei. Eu vim o quê? Cumpri-la. Então se cumpriu. Não precisa mais de nada. Não é assim. No original vai dizer assim, eu não vim demolir a Torá. Porque lei é mal traduzido, é Torá, porque Torá significa instrução divina. Instrução é ruim? Torá são atos de bondades de Deus. Está entendendo? Então eu estou dando toda essa volta para você entender o método que nós estamos estudando aqui. Então o que acontece? Eu falo assim, eu não vim demolir, eu vim o que? Completar no original. No grego está escrito isso. Por que eu estou falando isso? Porque desde que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, em grego, só que quem escreveu foram judeus em grego, ou seja, estava escrito em grego, mas o pensamento era o quê? Judaico, bíblico, de Jesus, amém? Então o que acontece? Jesus abre a visão deles para eles entenderem o que estava escrito lá. Quando Paulo vai escrever as cartas, Paulo não está inventando uma nova revelação. Ele fala assim, para mim foi dada a revelação ao quê? Aos gentios.
E para Cefas, Pedro, foi dada a revelação para quem? Para os circuncisos, os judeus. O que está dizendo? Deu duas revelações para cada um? Não. Paulo está comentando a Torá para quem não conhecia a Torá. Ele está revelando os textos manuscritos. Porque naquela época não tinha material didático, entendeu, André? Não tinha material didático, o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Não tinha material didático. Qual o material didático que eles usavam? Aquilo que Jesus abriu o entendimento deles: Torá, os profetas e os salmos. Entende? Só que agora ele vai trazer o que? A palavra. Na Brit Hadashah, Brit significa aliança, nova aliança. Ele está revelando para quem nunca teve contato com a Torá, nunca teve contato com as leis do Senhor. Então Deus deu facilidade, o Senhor deu uma revelação específica para quem? Para Paulo. Para Paulo acessar quem? Aqueles que nunca tiveram contato. Por isso que lá o presbítero Tiago, o pastor Tiago, lá em Atos capítulo 15, ele vai dizer: irmão, não vamos colocar coisas pesadas sobre quem? Sobre os convertidos. Ele falando devagarzinho, na caminhada eles vão entendendo. É tipo assim, um novo convertido vir aqui, irmão Gutenberg, e falar assim, eu falar para ele assim: ó, tu tem que vir segunda de manhã, tu tem que vir sexta, tu tem que vir sábado de manhã e à tarde. É um mandamento pesado, não é? É ou não é, André? Eu falo o que para ele? Vem sexta-feira. Ah, não dá não, mas só dá para vir sábado da tarde. Só dá para vir sábado da tarde, 4 horas da tarde. Então vem 4 horas da tarde. Porque na caminhada você vai o quê? Entende isso? Quem come a comida de segunda não quer ficar só na segunda, ele quer comer comida de sexta, que o negócio é mais pesado, porque ele já entendeu. É igual quando eu comecei a estudar música, eu me amarrava a tocar ainda harpa. Não que a harpa é ruim, né? Mas o músico vai se tocar ainda harpa, sozinho na Assembleia de Deus, me amarrava, dando uma errada, fazendo tudo errado, irmão, mas tá amarradão. Depois que você vai crescendo, você não quer só estar aqui no ambiente, você quer estar no meio de quem conhece, quem tem tutano. Você está entendendo? Então dei toda essa volta, para você entender. Por que as porções semanais? Isso é uma paraxá. Jesus estudava assim. Quando Jesus entra em Lucas capítulo 4, vocês conhecem, depois da tentação lá no deserto com Satanás, ele entra na sinagoga de onde? Põe fundo para mim, Carol. Na sinagoga de quê? De Nazaré. E é dado para ele o quê? Qual rolo? Profeta Isaías. Porque existe a paraxá e a Haftará, que eu vou explicar a você. Haftará significa conclusão, que é um pedacinho dos profetas ou do livro históricos. Entende? Tem uma conclusão texto, tem uns entendimentos proféticos. E o Haftará da época era o livro de Isaías, que caiu no tempo do jubileu. Isaías está profetizando sobre o quê? O tempo aceitável, que é o ano aceitável do Senhor, aonde o escravo é o que é liberto. E quem vem para libertar o escravo? Quem é o nosso jubileu? Quem é o ano aceitável? Jesus! Então, esse ensinamento que eu estou mostrando você aqui, tem milênios que foi ensinado dentro de tempos proféticos. A Bíblia não dá calendários? No primeiro ano, no primeiro mês, a Bíblia fala? Quando ele fala isso, porque tem uma importância do significado ali. Qual o primeiro ano? Qual o primeiro mês da Bíblia? Mês de Nissan. Que começou aonde? Na Páscoa. Mas a igreja não ensina isso, não. Já passou, eles falam, já passou. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 23. Sabe quem mudou as estações do calendário bíblico? Adivinha? Roma. Daniel não vai dizer sobre isso? Sobre o último império, que ele ia fingir o povo de Deus, que ia mudar as leis e as estações, os calendários. Vá lá ver o calendário que os crentes eles comemoram a Páscoa. É o calendário católico. Sexta-feira do quê? Da Paixão. Porque a influência romana é muito grande. E quando você vai falar falar sobre isso, irmã Priscila,
Aqui não, graças a Deus que vocês vieram aqui, o Espírito preparou você para chegar aqui, né, irmão? Você vai falar sobre isso, um pouquinho da coisa que eu falei aqui, eles rebatem, porque existe um espírito de antissemitismo dentro das igrejas. Eles falam que não tem, mas eles são preconceituosos. Hã? Espírito de semitismo. Semitismo. Antissemitismo é a gente. É isso aí. Semitismo. Isso aí. Muito obrigado. Gênesis 23, vamos lá. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Quem morreu? Em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: sou estrangeiro e morador entre vós, dá-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. De nós te venderá a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos seus filhos de Het. Ele lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me, intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Vou até aqui, irmão, porque a leitura é muito grande. Então, explicando melhor o que eu estava falando, você nunca vai entender o meio, você nunca vai entender o fim, se você não entender o início. As porções que nós estudamos aqui, Wellington e Tacho, ela é conectada com o Novo Testamento, para você entender o profético de Deus ali. E essa porção é uma porção totalmente escatológica. Não parece, né? Mas ela é escatológica. É muito profunda. Prestem atenção que na porção passada, chamada Vaierá, e apareceu o Senhor, quando o Senhor aparece para Abraão, o Senhor abençoa Abraão e Sara declara que no próximo ano ela teria o quê? Um filho. Lembra disso? E a Bíblia vai dizer que aquela criança cresce e o Senhor vai provar Abraão. O Senhor prova Abraão e pede o seu quê? Seu único filho. Mas ele tinha Ismael. Por que Deus fala seu único filho? Porque Deus não conta com precipitação. Não que Deus não tinha Ismael para Abraão, mas não daquela forma. Entende isso? Eu tenho orado, irmãos, por Israel, eu tenho orado pelos árabes que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque eles são órfãos. Eles têm uma revolta, por isso que eles querem ver os judeus mortos. Porque eles têm uma revolta no coração deles, porque não tiveram amor de pai. Ismael ficou pouco tempo com Abraão. Ele teve que ir embora, porque não dava mais para ficar junto, estava tendo guerra dentro de casa. Você está entendendo? Ele foi embora, ele não teve paternidade. Todo aquele que não tem paternidade é o quê? Revoltado. Ele quer ferir, ele quer machucar, ele quer atacar. Eles têm uma revolta, eles têm uma indignação no coração deles. Se eles pudessem fazer os judeus, o povo cristão, sumir do mapa, porque para eles a gente não é gente. Você sabia disso? Que gente são só os muçulmanos? Para eles nós não somos nada. Por isso que eles usam as mulheres como prostituta. As mulheres que não são muçulmanas. Para o muçulmano nós não somos gente. Entende isso? Então o que acontece? Existe uma revolta no coração dele. E eu creio sem sombra de dúvida que o Senhor quer tocar nos países árabes. E nós temos orado aqui pelos países árabes. Eu tenho orado pelos países árabes. Entende? Então, por que Deus não conta com Ismael? Porque Deus não conta com precipitação. Porque a promessa estava onde? Através do ventre de Sara. E agora o Senhor prova Abraão, o Senhor pede quem? Isaac. Aquele que trouxe alegria para dentro de casa. E o Senhor, Abraão vai para onde? Para o monte o quê? Moriá. E ele chega lá, e quando ele vai tutelar o menino, quem aparece? Quem aparece? Jesus. Porque está escrito o anjo do Senhor com letra o quê? Maiúscula. Quando você lê o anjo do Senhor com letra maiúscula, você vai identificar que é quem?
Você conhece algum anjo que perdoa pecados? Conhece? Mas na Bíblia fala sobre um anjo que perdoa pecados. Quem é esse? Mensageiro. Porque lá em Êxodo vai dizer o seguinte: olha, eu enviarei meu anjo, ouça ele, senão seus pecados não serão perdoados. Existe um monte de código dentro da Bíblia apontando para Jesus, Wellington. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia nas entrelinhas. O segredo está onde? Nas entrelinhas. E quem manda Abraão parar, não faça isso com o menino, é o próprio Jesus. Porque foi descoberto o que? Temor no coração de Abraão. Ou seja, o sacrifício de Isaac aconteceu. Mas aqui, ó, no coração de Abraão. Porque o único que podia morrer pela humanidade era quem? Jesus. Jesus queria conhecer o coração dele. Ó, não mata o menino, porque quem vai morrer no lugar dele vai ser eu. Sou eu. Está entendendo? E o que acontece quando ele desce o Monte Moriá, irmão Gutenberg? Ele desce alegre porque ele foi aprovado. Ele chega onde? Lá em Canaã, na casa dele. E o que ele se depara? Se depara com a sua esposa morta. Agora ele entra dentro da casa dele e descobre que Sara está morta. Os historiadores vão dizer que nessa caminhada de Abraão do Moriá até em casa, acontece algo. Sara falece e ele recebe a notícia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo? Que ainda que eu esteja fazendo tudo o que Deus queira, eu não estou isento de viver perdas na minha vida. Ainda que eu esteja fazendo tudo certo, eu não estou isento de viver perdas. E o servo de Deus, ainda que ele esteja agradando o Senhor, ele vai viver perdas, porque as perdas fazem parte do processo da vida. Quem sofreu perdas aqui? No momento que você falava assim: Deus, por quê? Estou caminhando, estou fazendo, por que aconteceu isso? Ninguém está isento de viver perdas, porque você está sacrificando a Jesus. Porque as perdas as perdas fazem parte de um mover profético de Deus em nossas vidas. Entende isso? Ninguém está isento disso. Ainda que eu esteja fazendo tudo que o Senhor queira, eu não estou isento de viver perdas em minha vida. Abraão era um homem obediente ao Senhor, mas perdeu a sua esposa Sara, irmão. A companheira de anos, que peregrinou, que orou junto com ele, que creu na promessa. Uma mulher que honrou ele. Mas agora, sabe o que acontece? Sara morre. E às vezes as maiores perdas que nós vivemos é no momento de maior glória diante de Deus. Ninguém está isento disso. Entende isso? Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês entendem isso? As perdas fazem parte do processo da vida. E quem tem a Cristo, até as perdas se tornam um instrumento de amadurecimento e crescimento. As perdas fazem parte do processo de amadurecimento e crescimento. Entende? Está sendo falado? As perdas fazem parte do processo da vida. E quem tem a Cristo, até as perdas se tornam um instrumento de amadurecimento e crescimento. Quantas perdas você viveu e você cresceu? Quantas? Quem já viveu perdas aqui, que não queria vivê-las, mas você amadureceu e você cresceu dentro desse período? Levante as mãos. Pode ser que você não perdeu um ente querido, mas você perdeu alguma coisa para Jesus. Eu te faço a pergunta: você amadureceu ou não? Com certeza. As perdas, ela faz parte do mover profético. Jesus perdeu a sua vida. Para ver crescimento, para chegar onde você está aqui hoje, alguém teve que perder. E houve um crescimento. A família rompeu, a família cresceu. Antes era um filho, chamava filho de Deus. Agora todos nós
temos poder de sermos chamados filhos de Deus através daquele que crê no seu nome. João 1,12. Quem entende essa palavra nessa noite? Vocês estão entendendo? Adabraxure calabraçai. Irmão, não vai poder me dar um tablet, tá, irmão? Que é tudo. Mateus capítulo 10. A porção dessa semana está ligada a Mateus 10. Lembra Mateus 10? Mateus 10, um pedaço, né, que eu estou falando aqui. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Entende isso? A palavra perder em hebraico é avod. Desaparecer, perecer. Amém? O poder da salvação, ele só acessa aqueles que estão dispostos a perder. Anota isso. O poder da salvação só acessa aqueles que estão dispostos a perecer. Porque se você não perecer para você, se você não perecer na sua vida, o poder da salvação não pode entrar na tua vida. Não pode fazer, o Senhor não pode acessar o teu interior. Qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? Um evangelho sem o quê? Poder. Um evangelho o quê? De facilitadores. De facilitação, é isso? Facilidade. Ou seja, vem como estás e permanece como veio. E você vai ver pessoas 10, 15 anos, 30 anos endemoniadas dentro da igreja. E a gente pensa que endemoniado é aquele que ele fica manifestado. Endemoniado é aquele que tem várias áreas demoníacas na sua vida. Ele está orando em línguas, ele está profetizando muitas das vezes, mas ele não foi acessado pelo poder do evangelho. É um religioso. E para você acessar o poder da salvação, é necessário você perder. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, vivendo como religiosos? Porque a mensagem religiosa, ela não consegue acessar o coração das pessoas. Por isso que Paulo falou semana passada, por isso que Paulo vai dizer: eu tive com vocês em convicção, em poder do Espírito. Não tive só em palavras, mas em poder. A minha palavra está recheada, não está sozinha. Entende isso? Presta atenção, toda palavra de salvação, vai me levar a perder. A mensagem que não te leva a perder alguma coisa para Jesus não é uma mensagem profética, é uma mensagem patética. E tem um monte de patetado aí, patetoso, só tem aparência, está transvestido, está com roupa de crente, mas não é o que é transformado, porque a mensagem que está dentro dele não é a mensagem que vai levá-lo a perder. Ninguém quer perder, irmão. Uma mensagem dessa aqui, irmão, não me leva a pregar em lugar nenhum. É o meu irmão também. Me leva. Para pregar uma mensagem dessa na campanha, mano, acaba com tudo. Campanha das portas abertas. Vai trancar a porta para mim, irmão. É ou não é? Diabo solta o que é meu. A pastora foi chamada para pregar lá, que a pastora é mais pesada que eu, né, irmão? Foi pregar lá, ela falou: Deus está mandando falar o seguinte, ó, para o diabo soltar o que é teu, solta o que é de Deus primeiro. Tem um monte de gente aprisionada financeiramente porque não está dizimando o seu. Meu irmão foi assim, ó. Pessoal, é ou não? Foi? O pessoal começou a tirar o dízimo assim, ó. Pá. Você está vendo a igreja aqui desse jeito e você não solta o que é de Deus. Palavra de profeta, irmão. Pela primeira vez o povo recebeu, porque falou no financeiro, né, irmão? Falou no financeiro. E a pastora, nossa, funcionou. A pastora, nossa, funcionou. Já começou pelo tema, né, pastor? Já começou pelo tema. Tu tá entendendo? Mas são poucas vezes que aconteceu uma manifestação dessa. Porque as pessoas querem um evangelho o quê? Conveniente. Paulo vai dizer: será que eu preguei um outro evangelho para vocês?
Gálatas. Porque nós queremos adaptar o Evangelho segundo o quê? As nossas demandas. E o que vai trazer salvação, o que vai trazer acesso de salvação para o teu coração é a perda. Diga assim, eu preciso perder. Eu preciso perder. Eu preciso perder aqui no debate, no boca a boca. Eu preciso perder no meu coração. Amém. Eu preciso perder as minhas opiniões. Amém. Irmão, vou falar, depois que eu peguei essa chave de perder, eu não bato boca mais com ninguém. Desculpa a palavra, eu vou falar uma palavra aqui. Fala, Jesus, eu sei que eu sou mau otário hoje. Eu quero ser isso mesmo. Porque para as pessoas tem que fazer o quê? Mostra que tu está certo. A gente ouve coisas, o nosso homem quer o quê? Fermentar. Ele quer fazer, ele quer falar, precisa falar porque está errado. O homem velho está querendo sair da sepultura, irmão. Ele está remoendo aqui dentro. E remoendo porque tu tem a palavra. Porque tu tem a palavra para dar para a pessoa. Mas não é para tu dar aquela palavra. É para tu amar aquela pessoa. Era o fundo, irmão. Põe um fundo aí. Para poder ficar mais leve o negócio. Glória a Deus. Diga assim, eu preciso aprender a perder. Jesus perdeu o seu direito, Jesus perdeu a justiça para os homens, Jesus perdeu a palavra, Jesus perdeu a sua vida. Quem sou eu e você para falar que não devemos perder, irmão Gutenberg? A primeira coisa que Jesus perdeu foi o quê? O direito dele. Tem coisas que você tem direito de fazer, mas não é para você fazer, irmão. É para deixar Jesus fazer. Isso é só ensinamento, irmão. Não estou profetizando, não. Glória a Deus, levante as tuas mãos e adora o Senhor, porque Ele está aqui. Rebaçou e calabaçado. Perde o teu direito. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Jesus está falando, o poder da salvação acessa aqueles que perdem. Está entendendo essa palavra, irmão? Então, caminhar com Cristo é viver processo de perdas. Vocês estão entendendo essa palavra? Sabe por que esse texto está dizendo aqui? Você está dizendo em Mateus capítulo 10 sobre perder? Porque o contexto aqui, irmão Gutenberg, é dentro da família, que é pior. Ele fala, você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Pai vai empurrar o filho para a morte, o filho vai empurrar o pai para a morte. Irmão vai trair irmão, vai empurrar ele para a morte. Tu é crente? Não sou crente não. Quem é crente, meu irmão, vai, pum, vai para a forca, porque esse tempo vai chegar no Brasil. Entende o que Deus está falando? Então ele está falando sobre perder vida, morte mesmo, física. Tem que começar aqui, irmão. Vai se preparando, né? Prepara no coração primeiro. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu fiz essa pergunta numa vez no grupo, lembra? E deu um revoar lá. Você está preparado para morrer hoje por Jesus? Se entrar um homem armado aqui e botar uma arma na tua cabeça, nega Jesus ou tu morre, tu vai falar o quê? Que é isso, irmão? Não é desse jeito, irmão. Por quê? Não, ele fez uma pergunta. Ele falou assim, ó, ou nega ou morre. O que tu vai falar? Porque quando entrar o processo, esse negócio de marca, a gente veio do meio pentecostal, a gente acha que é as coisas muito físicas, né? Muito visual. A marca do 666 que você está vendo é a marca da blasfêmia. Não é físico, irmão. É um sistema de raciocínio. Olha quanta coisa profunda está falando hoje. Os 10 mandamentos, eles vão ser obrigados a ser quebrados. E quando você quebrar o mandamento do Senhor, porque vai vir o espírito de blasfêmia, o Apocalipse vai dizer, o espírito de blasfêmia é contra a palavra do Senhor. Estou entrando em coisas profundas aqui, irmão. Alabacalabraçar, o espírito de blasfêmia é a palavra quebrando a Torá do Senhor, 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, é isso. Quando você nega os mandamentos, você recebe a marca de quem? Do anticristo, 666, que é o número do homem. Que tem um significado aí que não dá para entrar, que é muita coisa, fica um dia e uma noite aqui. Então o que acontece? Então vai haver lei, vão haver leis
se tornará contra a lei você cultuar o Senhor. É assim que vai acontecer, ué. Aí o teu menino, tu tem filho já? Tem? Quantos anos tem? 18 anos. Aí o teu menino, mas é que o teu menino tenha 5 anos de idade. Aí o teu menino fala assim, pai, eu quero leite. Só que para você comprar leite, tu tem que fechar com a galera. E aí? Tu vai fechar com a galera, fazer a vontade do teu filho, ou vai fazer a vontade de Jesus? Tá entendendo? Sabe onde Satanás vai pressionar aqui, ó? Satanás vai pressionar aqui, ó. Vai ter um monte de crente que vai negar Jesus, não. Tem um monte de crente que negou Jesus nessas eleições. Mudou de opção por causa de dinheiro. Eu não gosto de falar A, B aqui, porque eu ensino você a discernir o que é Bíblia e o que não é. Eu não apoio o candidato, eu apoio a palavra. Mas tem um monte de crente que negou, sabia a vontade, que Deus tinha uma direção específica e negou por causa de grana. Não vou entrar nesses pormenores, não. Mas vou falar pra você aqui, irmão, Deus está falando para você o quê? Perder. Está disposto a perder a tua vida hoje? Se entrar um cara aqui, põe a arma na tua cabeça, nega! Senão tu morre! Tu vai falar o quê? Sabe o que eu estou falando com vocês hoje assim? Porque Deus falou comigo essa semana. Vou eu começar a preparar a minha igreja para esse tempo. Essa é a palavra profética, profetizando aqui. E Deus falava comigo, ia falar no final, mas já está aqui. Deus falava comigo o seguinte: vou eu começar a derramar uma unção de encorajamento na noiva. Porque avivamento, irmão, do Teberg, é quando a igreja está disposta a morrer pelo noivo. Reavivamento é quando a igreja de ato, quando volta o modelo de ato para a igreja, quando a igreja é perseguida e não nega o nome de Jesus. E o Senhor falou: vou começar a preparar a minha igreja para esse tempo. Porque as pessoas acham que é daqui a 300 anos, daqui a 2000 anos. Você não sabe a data, irmão, você tem que estar preparado. Porque a igreja do número 7 estava preparada para bater. Você fala assim: para bater, irmão, para bater aqui, ó. Pedro falou assim: ó, me coloca de cabeça para baixo na cruz, porque eu não sou merecedor de ser crucificado por Jesus. Crucificado de cabeça para baixo, cerrado. Coragem. Deus está começando a liberar isso sobre a igreja. Porque vai chegar esse tempo que você vai pregar com tanta autoridade que você não vai ter medo da R15.